Um pouco mais cedo, você ouviu já aqui na Band News FM, noticiamos, infelizmente, a morte do nosso colega, grande amigo, jornalista, Sérgio Amaral, diretor da Band em Brasília. A gente vai, a partir de agora, falar mais sobre isso, fazendo uma conexão direta com a nossa equipe em Brasília. Flávio Lara Rezende, Cláudio Humberto, Rodrigo Orengo, Adriano Oliveira, Thalita Almeida e também nos estúdios por aqui, nosso diretor-geral, Rodolfo Schneider. Sheila, Rodolfo, Megali, Carla, a gente está hoje numa programação, claro, especial, em homenagem ao nosso amigo, colega, diretor de jornalismo da TV Band, Sérgio Amaral, que nos deixou depois de uma luta de 5 anos contra o câncer. E Sheila, Rodolfo, Carla, Megali, a gente conversou um pouco com a Lana Kahneman, com o Eduardo Oineg, com a Thaís Freitas, né? E a gente nota que ao longo da trajetória do nosso querido Sérgio Amaral, além de colegas, obviamente o Sérgio fez muitos amigos, né? Então eu quero deixar a palavra com vocês para fazer essa justa homenagem ao nosso companheiro. Sheila. Mais cedo aqui eu estava conversando, não é, Orengo, quando a gente trouxe essa notícia, falando sobre a importância do Sérgio para o jornalismo, né? Da história dele na comunicação ao longo desse período como um todo, dele como professor, como doutor, né? Como a gente costumava chamar o Sérgio, como ele costumava chamar, ele falava doutor e tal, mas uma figura profissional admirável, mas também um ser humano, porque que gentileza, que generosidade, que figura incrível, um cara único. Quero também aqui chamar para essa conversa o Rodolfo Schneider, que também teve essa convivência. Claro que vocês aí em Brasília, né, Orengo, Flávio, Cláudio Humberto, tiveram um contato muito próximo com o Sérgio e certamente viveram muito mais dessa experiência de alguém tão generoso, tão grande como ser humano, né? E à distância tivemos também essa possibilidade e essa honra de conviver um pouco com o Sérgio Amaral, né, Rodolfo? Verdade, Sheila, Carla, um abraço forte a toda a nossa equipe da Band Brasília, a toda a família do Sérgio Amaral, aos filhos dele, ao Henrique, a esposa, a mãe do Sérgio Amaral, que há mais ou menos um ano tinha virado avô e que resistiu, exatamente, que resistiu a um câncer sempre com um sorriso no rosto, sempre otimista, um profissional respeitado, ímpar, ético, com uma retidão enorme, querido por todos. Você podia estar no meio do caos, no meio do maior problema que a gente poderia ter, de uma grande cobertura como tantas que a gente fez, e ele nunca deixava a peteca cair, ele nunca perdia a sua doçura, o seu jeito gentil, né? A gente tem o profeta gentileza que a gente fala lá no Rio de Janeiro, né? Gentileza gera gentileza. Ele era um cara gentil, um cara maravilhoso. Ligava, doutor, né? Era o nosso doutor, como a gente fala. E sempre realmente uma pessoa das coisas, com fontes, com informação. Então a Band perde, o jornalismo perde, a família perde. Um ser humano ímpar, uma pessoa muito, muito especial, que a gente vinha acompanhando nesses últimos meses e anos a sua luta, sempre mesmo durante a pandemia, por exemplo, que obviamente com o tratamento caía a imunidade, ele tinha, claro, como todos, a preocupação de ser contaminado pela Covid-19, ele mais ainda não deixou de trabalhar durante quimioterapia, durante todos os tratamentos que ele tentou, fez, cirurgias, não deixava a peteca cair, continuava em contato, falando, buscando informação, conversando, vendo aquela coisa realmente de um jornalista aficionado pelo que fazia, raiz, e que certamente nos fará muita falta. Mas eu queria principalmente deixar, realmente é um sentimento de todos, porque realmente Sérgio é gigante e deixa um espaço desse tamanho no nosso coração também. Ô Rodolfo, e que respeito tinha, que respeito e adoração tinha pelo nosso ofício, né, pela nossa profissão. O Sérgio era mais que um jornalista, ele era um espectador, era um leitor, era um ouvinte, ele gosta de consumir, só de produzi-las. Participava constantemente da programação. Eu achava que eu era o privilegiado que recebia as mensagens dele durante a programação matutina, mas a Sheila também recebia as delas, a Carla também, certamente você também, Rodolfo. Então ele, um cara está sempre pronto para ajudar, né, na programação, de uma generosidade impressionante, como vocês bem disseram, e de uma versatilidade, ele destaquei agora há pouco, fora da redação, a ponto de ser um metaleiro e um chicleteiro ao mesmo tempo. Gostava da camisa preta do Iron Maiden e do abadá do Asa de Águia. Um grande cara se foi.
Galo, Carla Bigato, torcedor do Atlético Mineiro, grande torcedor do Galo, né? Pois é, eclético, né? Como a gente dizia. Estava lendo aqui a mensagem que o Sérgio nos mandou no Band News Station, elogiando o Barão, falando de Metallica e falando daquela experiência única que ele teve em um Rock in Rio 2013. Você vê uma pessoa que é tão ligada à apuração, à notícia, à política em Brasília. Você imagina uma pessoa descendo de tirolesa no Rock in Rio 2013? Era esse o cara, né, Orengo? É verdade. Sabe o que a gente estava lembrando agora? É que o Sérgio, apesar, claro, da atuação dele aqui na TV do jornalismo, o Sérgio ele começou em rádio. E o Sérgio, a gente estava lembrando do apelido dele, era o Cabeça, lá em Minas Gerais, transmitindo jogos, inclusive jogos do Galo, né, Flávio? É verdade. Aliás, o Flávio, como o Sérgio, também é torcedor do Galo, e o Sérgio tinha muito essa coisa da paixão pelo Galo, pelo jornalismo, pela rádio e pela TV, né, Flávio? Total, e o Sérgio comentou uma coisa muito interessante no início, um pouquinho antes até desse momento eleitoral que nós passamos, e ele, atleticano doente que tinha vários amigos cruzeirenses, ele dizia o seguinte: olha, eu estou vendo que está acontecendo uma coisa em Minas muito chata. Essa inimizade por causa de um processo eleitoral, Minas está perdendo a sua essência. E se Minas perder a essência, o Brasil perde a sua essência. E ele falou assim: olha, eu sou galo doente, mas eu tenho grandes amigos cruzeirenses e tenho que conviver com eles, e de forma carinhosa, etc. Então ele ficou muito preocupado com isso. E você sabe que a última vez que eu tenho aqui, as 3 últimas vezes em que ele me mandou uma mensagem para mim assim: fala com o Barão para não voltar. O Sérgio era um apaixonado pelo Atlético, né? O Atlético Mineiro era uma das maiores paixões da vida do Sérgio. Aliás, era o único momento em que ele ficava impaciente é quando se fazia alguma provocação cruzeirense. Ele ficava enlouquecido, né? Ele era de fato um apaixonado pelo Galo e não admitia que se falasse mal do time, né? Ainda que o time estivesse em má situação, ele sim poderia falar mal, mas ninguém mais, né? Então ela é uma figura muito gentil, generosa. Falamos sobre a generosidade, sobre a doçura do Sérgio, né? Ele não tinha como não virar um grande amigo dele, não bastava ser amigo, né? O Sérgio cultivava as amizades e as valorizava muito. É por isso que estamos todos assim com o coração em prantos, né, nesta quarta-feira, né? Um dia muito, muito triste para todos nós. O Megali falava agora há pouco sobre essa união do metal com o axé. Eu vou cometer Adriano Oliveira. Ele disse uma confissão. Uma vez conversando com ele na sala que fica aqui ao lado do nosso estúdio, e ele me falou assim: olha, quando eu fui chamado por Flávio Lara Rezende para ser diretor de jornalismo, o Flávio vai confirmar ou não o que é história, o que é lenda. Ele disse: a única exigência que eu fiz para o Flávio foi a seguinte: eu posso trabalhar Natal, Ano Novo... Mas Carnaval não. Carnaval não. É sério. Eu não trabalho Carnaval. Ele falou comigo assim: Carnaval eu vou pra Salvador, não tem jeito. Eu falei: mas Sérgio, você vai com a família inteira? Não, vou sozinho. Passo os dias de Carnaval sozinho. Ou seja, não é lenda. E faço qualquer coisa, mas Carnaval não trabalho de jeito nenhum. Errado não tava, né? Errado não tava. E como é estranho a gente falar no passado, minha Nossa Senhora, gente. E para os ouvintes de São Paulo que não sabem, a gente estava conversando sobre isso, né? O Sérgio escreveu por algum tempo em uma revista de uma companhia aérea. E o Sérgio sempre bateu no peito para dizer o seguinte: quem criou o termo chicleteiro foi eu. Pode conversar com o Bel Marques, como confirmou, dando entrevista para Thalita e para mim aqui na programação da Band News FM. Sério, o Bel, eu falei assim: e o que é o Sérgio? O que é o Sérgio Amaral? Ele disse: o Sérgio é o cara que inventou o chicleteiro, meu amigo. E aí começou a falar dessa relação que ele tinha com o Bel. E ele sabia todas as músicas. Quando ele começava, chegava no cantinho aqui que ele começava a cantar, era toda e quando ele ia pro karaokê, ele só queria cantar as músicas do Chiclete com Banana. Fazer uma sequência. Além de tocar muito bem violão, né? Sim. Tocava muito bem violão nas nossas, inclusive, confraternizações. Agora, Rodolfo, que bacana que a gente pode lembrar do Sérgio num dia tão triste como esse, mas com um sorriso no rosto, dando risada. Porque o Sérgio, ao longo de... Né? Era isso, né? Era isso, Rodolfo. E o Sérgio tinha uma coisa muito importante para a Band, eu digo isso para a Band.
Você sabe que as redações em Brasília, não só da Band, mas de todos os outros veículos de comunicação, são redações muito nervosas, porque você está aqui no centro do poder, as coisas que estão acontecendo, e o Sérgio tinha uma tranquilidade, uma calma e um cuidado para poder tratar dos assuntos que dava para a gente uma grande segurança aqui em Brasília. Eu acho que isso foi muito importante mesmo. As pessoas não fazem ideia como uma pessoa como o Sérgio dirigindo uma redação, da importância da redação da Band em Brasília, como era importante a participação dele nessa tranquilidade, nessa calma, nessa correção da notícia. Isso foi fundamental para nós aqui em Brasília. Eu acho que a Band perde um monstro de um profissional, não tenha dúvida disso. E só para dar um retorno aqui também desses últimos tempos com ele e finalizar minha participação, que vocês têm que tocar a vida de vocês, a nossa percepção é essa, da Band inteira. Então, o tempo inteiro em que eu tive com o Sérgio, nesses últimos tempos aí, dialogando, o Sérgio me ligava e falava assim, doutor, e ele começava com aquele jeito mineiro dele, olha, eu estava pensando diante disso, daquilo e tal, e ele vinha construindo raciocínio. Eu falava, Serginho, mais simples, meu irmão. Nós confiamos em você. Você está nessa cadeira porque nós confiamos em você. O que você decidir, a gente assina embaixo, toca a vida. Ele, sério, doutor? Sério? Então vai em frente. Então tá bom. Eu falei, é isso. Você falou, a gente chancela daqui. É mais simples. Então, e a gente confiava e dava certo, porque ele estava junto, ele estava perto, ele tinha o feeling das coisas, ele conhecia o que ele estava falando. E não é à toa que a Band Brasília sempre foi maravilhosamente bem comandada por ele e formou o que formou tantos profissionais como muitos de vocês que estão aí no estúdio também, com esse dedo, esse feeling, esse DNA do Serginho e o comando do Flávio Lara Rezende, com quem a gente está falando aqui. Agora, Rodolfo, deixa o convite para o nosso ouvinte aqui da Band News FM. A gente falava há pouco com a Lana e com o Eneg, grandes companheiros também do nosso querido Sérgio Amaral, o convite para hoje no Jornal da Band, uma bonita homenagem ao nosso querido amigo. Certamente. Hoje uma reportagem especial, Sheila, enorme, claro, mostrando esse Serginho, do qual falamos bastante aqui. Eu estarei lá porque o nosso Eneg está essa semana de férias, nosso Eduardo Eneg, e a gente vai fazer merecida homenagem ao nosso Sérgio Amaral e à nossa equipe toda, o nosso time todo de Brasília e a família dele. Obrigado, gente. Bom dia. E fica o nosso agradecimento aqui, Rodolfo, Sheila, Carla e também Megali, que está falando direto do Catar na Copa do Mundo. Nosso agradecimento aqui pelas palavras aqui de conforto. Então, um grande abraço a todos. Um abraço grande em todos vocês, um beijo carinhoso de toda a equipe aqui em São Paulo, em cada um de vocês da equipe em Brasília, porque Sérgio também tinha esse poder, né, de juntar as pessoas, né, de conseguir fazer com que as pessoas estivessem próximas, se sentissem parte, né? Isso também era uma característica muito presente. Obrigada, amigos. Força para vocês. A gente da Band News FM, aliás, todo o grupo Bandeirantes de Comunicação se solidariza, desejando muita força a todos vocês e a família também. A mulher do Sérgio, a Márcia, os filhos, o Henrique, a Marília, o Renato e a netinha Luna. Beijo carinhoso, abraço em todos vocês. Hoje a foto está no perfil dele no WhatsApp, ele e a Luna, coisa linda. E vamos encerrar aqui do jeito que o Sérgio gostava, para cima, né? Porque é isso que o Sérgio nos ensinou muito, é dessa forma aqui, ó. Chiclete com banana. Eu preferia o lado metaleiro dele. Tudo bem, tá valendo. Megali adorou. Abraço, Megali. Valeu, amigos. Também. Grande abraço. Beijo Até grande. mais. Gente. Beijo. Beijo. Band News FM. Dinâmica, ágil, uma rede com força local e abrangência nacional. Você ouviu Band News São Paulo, primeira edição. Na Pressolândia você encontra tudo para compor sua mesa de Natal, utensílios para preparar sua ceia e uma grande variedade de lembrancinhas para presentear, tudo com os melhores preços. E nas lojas você ainda ganha cashback nas compras a partir de R$50.